Mateus 21:19. Encontrando uma figueira à beira do caminho, foi ver se havia figos, mas só encontrou folhas. Então disse à figueira: nunca mais dê frutos. E no mesmo instante a figueira secou. Eu creio que hoje nós teremos uma palavra que ela não só vem ao nosso encontro, mas de encontro. Esta palavra vem nos abençoar, mas também vem nos confrontar a nossa vida espiritual. Porque nós não estamos tratando aqui na igreja de algo qualquer. Nós estamos tratando sempre de salvação. Nós tratamos de vida espiritual. E nós tratamos aqui de um Senhor que morreu por nós numa morte sangrenta, violenta, e fez tudo por nós. Então tudo que nós temos que fazer é entender o que Jesus quer para as nossas vidas. Amém? Amém. Um pouco antes de Jesus, neste ato com a figueira, Jesus no dia anterior, ele faz a sua entrada triunfal em Jerusalém. E nesta entrada a palavra nos diz que Jesus ele chora, e não foi qualquer choro, é um choro compulsivo, porque ele estava olhando para o povo, e ele é aquele que sonda os corações, e ele estava percebendo que o povo não entendeu qual foi a motivação que Deus o trouxe até a terra. Então Jesus ele chora. Instantes seguintes, ele já sabia que aquele momento triunfal, por isso que a entrada triunfal, ele também sabia que o propósito de Deus estava prestes a se cumprir. Ali já começava a ficar mais próximo da crucificação do Cristo. Então ele, em momento seguinte, ele entra no templo e começa a chicotear mercadores e cambistas que estavam tratando a obra de Deus no escárnio. E Jesus não admitiu isso, porque a obra de Deus é lugar para cura, libertação, receber palavra de instrução para a vida, nos aproximarmos da salvação e termos um momento especial com Deus. Então Jesus ele estava demonstrando que a casa de oração do Pai não pode ser levada de qualquer maneira, não pode ser levada de qualquer jeito, nem por nós que pregamos a palavra, nem pelos irmãos que estão sentados em cada banco. E Jesus ali, após exaltar os ânimos, ele começa a curar. E a palavra diz que ele começa a curar muitos cegos, muitas pessoas enfermas, muitos coxos. Então o dia vai se acabando e ele se encaminha para Betânia para descansar. E no outro dia ele retorna a Jerusalém. E neste momento a palavra diz que Jesus ele teve fome. Então ele foi até uma figueira achando que havia figos ali, e ele encontrou apenas folhas. Então Jesus ele vem e pratica algo que não era comum para Jesus praticar. Ele amaldiçoa. E a palavra diz que a figueira ela seca de cima a baixo. Então todos os atos que são de Deus, eles sempre são de cima a baixo. E aí aquela figueira seca. Mas por que Jesus comete algo contrário ao que ele faz? Curar, levantar o caído. Mas é porque ele estava naquele momento ali disciplinando e ensinando de maneira incisiva os seus discípulos. Porque até então os seus discípulos andavam com Cristo e ainda não entendiam que ele era o Salvador. Então muitas vezes nós temos que passar por algumas coisas em nossas vidas que são incisivas, que são navalha na nossa própria carne, para que a gente tenha aprendizado. Porque senão nós não temos o aprendizado. E o aprendizado de Cristo, muito embora tenha amor, muito embora tenha restauração, é um aprendizado também baseado na exortação, baseado no puxão de orelha, para ser mais claro. Porque senão
nós não alcançamos o crescimento necessário que nós temos que ter para nos encaminharmos para a nossa vida aqui fora e vencermos as batalhas do dia a dia e alcançarmos a salvação. Então, quando acontece isso, a palavra diz que os discípulos ficaram maravilhados, admirados com a figueira secando. Mas olha só, os discípulos, eles ficaram admirados no resultado que aquela figueira secou. E aí Jesus, ele no versículo 22, 21 e 22, ele diz assim: eu lhes digo a verdade, se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer o mesmo que eu fiz com esta figueira, e muito mais. Poderão até dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e isso acontecerá. Mas que fé que é essa que Jesus está falando aqui? A fé, ela é muito mais do que acreditar. Muitas pessoas, elas acham que a fé é um otimismo, ou uma fezinha de loteria, ou ainda uma fé de pensamento positivo, de energias positivas. E não é isso que a palavra nos diz. A fé, em Hebreus 11:1, ela nos ensina que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ou seja, é firme fundamento. O que é o firme fundamento? O que se fundamenta, aquilo que você pode se apoiar. As suas pernas são um firme fundamento em que você coloca todo o teu corpo e o peso em cima dos pés. É firme fundamento a estrutura aqui, a estrutura de obra de engenharia deste prédio. É firme fundamento. Só que a fé é firme fundamento de vida. É firme fundamento para que nós venhamos romper muitas barreiras. Por que eu digo isso? Porque sem fé é impossível agradar o coração de Deus. E aí no versículo 22 ele fala assim: se crerem, receberão qualquer coisa que pedirem em oração. Mas se crerem em quê? Em quem? No resultado? Eu vou crer que eu vou orar e aquela árvore ali na frente vai se secar? É isso? Eu creio que não é isso. E nós vamos entender por que não é isso. Amém? Amém. Então nós temos que entender que a fé, ela só começa a crescer em nós quando nós começamos a ouvir a palavra de Deus. E em muitas batalhas da nossa vida, chega um momento em que há limitação do dinheiro, do conhecimento, do poder, de qualquer coisa, da medicina, de tantas outras coisas. E aí entra o quê? O campo da fé. Ou seja, é em fé que nós vamos vencer. Porque há batalhas que nós não entendemos porque elas se apresentam nas nossas vidas. E como nós não temos recursos, como nós vamos vencer? Então a fé, nós vamos entender aqui que Jesus, ele não está dizendo para os discípulos se crerem no resultado. Muito diferente, muito além disso. Porque a fé, ela é um fundamento pelo qual reconstruiremos o que foi destruído na nossa vida. Ou a fé será o fundamento pelo qual nós romperemos barreiras que aos nossos olhos são intransponíveis. Ou então nós reconstituiremos situações que foram destituídas. A fé, ela movimenta muitas coisas. Então está muito além de crer apenas num pequeno resultado. Então é pela fé que nós vencemos, é pela fé que nós somos salvos. Mas não é fé nos resultados que nós almejamos. É muito maior que aquilo que almejamos, porque se a fé fosse só aquilo que nós almejamos, nós teríamos tudo que nós estamos desejando em determinado momento das nossas vidas. E não é. Essa fé é uma fé interesseira. É uma fé que só objetiva resultado para mim mesmo. Então não é isso que Jesus está nos ensinando através
desta passagem. E também não é uma fé industrializada. A fé do você pode, você consegue, é uma fé humanizada, do humanismo. É uma fé que nos ensina a crermos em nós mesmos. Não, nós não podemos nada, mas aí tem uma vírgula. Mas nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Por quê? Nunca será pelos nossos feitos, nunca será pela obra das nossas mãos, nunca. Nós somos instrumentos, e sempre nós seremos instrumentos. Se nós achamos que nós podemos, nós somos isso ou aquilo, estamos enganados. Se não for a permissão e a vontade de Deus, não acontece nada. E ao final da pregação nós vamos entender isso que estou falando aqui, amém? E tudo isso nos leva a olharmos mais para Jesus, a olhar mais para o ministério de Cristo deixado para nós na terra, porque o ministério de Cristo, ele ainda não terminou. O ministério de Cristo, ele não se encerrou, porque ele deixou legado para nós. Ele nos deixou uma palavra que nós temos que continuar atuando, nós temos que continuar promovendo a palavra. É um evangelho que nunca vai acabar, é eterno. Então o que Jesus deixou é eterno. Todos nós passamos, as coisas passam, as coisas materiais passam, mas menos a palavra do Senhor, porque o Senhor é eterno. Então, em algum momento nós entramos na igreja procurando resposta, e sempre nos falta alguma resposta. Nós sempre estamos com uma interrogação nas nossas vidas, sempre. E quando falta essa resposta, é a fé em Jesus que será o único meio que nos conectará com a reconstrução da nossa vida, com a restituição, com a resposta que nós estamos buscando. É só por meio da fé. Não é estar confiante que você vai vender aquele imóvel amanhã, não é estar confiante que aquele papel que vai te abençoar vai sair amanhã, que o devedor vai te pagar amanhã. Não é confiante nisso. É muito maior que isso. É mais ou menos assim: se a minha vontade está em ti, recorra a essa vontade minha que está em ti, acesse ela e peça, e assim será feito. Ou seja, como que eu vou explicar isso para os irmãos? Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos e nos preenchermos da vontade de Deus. E quando nós necessitarmos alguma coisa, aquilo que é de Deus e está em nós, está nos conectando a Deus. E a partir desse momento nós entregamos a Deus a nossa necessidade, e Ele fala: aquele filho tem comunhão comigo. E aí Ele vem e move a mão poderosa, a mão direita vitoriosa dele em nosso favor. É pelo nosso crer, pela nossa comunhão, é por nós aprendermos a acessar o campo daquilo que Deus deposita em nós, para que a gente alcance a vitória que tanto nós precisamos. Senão não tem como. Então você pode passar o resto da sua vida sentado na igreja e clamando. Se você não corrige a sua vida, se você não cumpre mandamento, como é que você vai querer que Deus mova a mão através da tua fé? Porque a tua fé é morta. A tua fé se objetiva em resultado. E só esta fé que nos redefine é a fé no Criador, é a fé no Altíssimo, no que é maior. É muito pequeno a gente só ficar firmado em resultado. Normalmente a nossa fé é firmada naquilo que nós queremos que dê certo, e isso limita o poder infinito de Deus. Limita. Nós somos limitadores da ação de Deus nas nossas vidas, e nós temos que passar a enxergar
como nós estamos limitando. E nós vamos entender isso hoje, amém? Sabe por quê? Porque isso que você necessita, a resposta que você quer, essa necessidade que bateu à tua porta, ou essa dificuldade, é resultado, faz parte do processo de comunhão. Então naturalmente porque Ele conhece as nossas necessidades, mas nós somos filhos, podemos pedir também. Mas quando nós estamos realmente alinhados à vontade de Deus, aí nós temos a condição de pedir e receber. E é isso que nós temos que começar a ter em mente na nossa vida espiritual. Por quê? Porque Jesus, Ele nos ensina o caminho. Ele é o caminho, não existe outro caminho. Aí muitas pessoas falam aí fora: ah, mas pastor, todos os caminhos levam a Deus. Mentira, só existe um caminho. Eu sou a verdade, a vida. E se quiserem chegar ao Pai, senão através de mim. E Jesus é o caminho, e é só através de Jesus que nós chegamos ao Pai. Então, se nós formos analisar no campo da fé, eu gosto muito de citar o centurião de Cafarnaum. O centurião de Cafarnaum estava com seu servo doente. Ele gastou todos os seus recursos, buscou a medicina. Todos os seus recursos não, gastou muitos recursos. Era um homem abastado financeiramente. E aí o que acontece? Não teve o resultado que ele almejava. Mas alguém lhe disse: Jesus está em Cafarnaum. Jesus está em Cafarnaum. Grande é aquele amigo que te aproxima de Deus e te mostra o caminho que você deve seguir perante o Pai. Então aquele homem, ele sai do campo do resultado, da limitação, e aí ele encontra Jesus no campo da fé. E ele fala assim: Senhor, imagina como estava a cabeça daquele homem, um ímpio, um homem, um general, se rendendo a Jesus. Senhor, eu sou um homem que não sou digno que entres na minha casa, mas eu preciso que o meu servo seja curado. Eu sou um homem sujeito à autoridade. Eu falo para os meus comandados: vai, e eles vão. Vem, e eles vêm. Então basta uma palavra tua para que meu servo se cure. Ele alcançou Jesus no campo espiritual. Ali Jesus estabeleceu o patamar de fé. Mas o que aconteceu? Ele se conectou com Cristo. Cristo sondou o coração dele, viu que era um coração apto, um coração sedento por uma vitória nele, e automaticamente a virtude sai de Cristo. Igual a mulher do fluxo de sangue, que apenas encostou nas vestes. Então é nesse campo que nós temos que aprender a adentrar, é nesse campo da fé. E para Jesus, para Deus, não existe barreiras geográficas. Aquele homem estava ali, ele, Jesus, e o servo lá longe sendo curado. Mas bastou uma posição de fé, de respeito à autoridade de Cristo, e dizendo assim: o Senhor hoje é meu Senhor, eu o reconheço. E é assim que nós devemos nos portar. Reconhecermos a autoridade daquele que derramou seu sangue na cruz do Calvário por nós, que tudo suportou para que nós estivéssemos aqui hoje. E tem gente brincando, tratando a igreja como qualquer coisa. Eu não tenho tempo, está difícil para mim. Ah, mas hoje é que choveu. E sempre há muitas desculpas. E se Jesus voltar na chuva? E se Jesus voltar na guerra? E se? Então está na hora de nós despertarmos o campo da fé, mas entendermos e olharmos para a nossa vida espiritual.
E não adianta nós termos uma fé apenas salvadora. Nós temos que ter uma fé salvadora acompanhada de senhorio. Quando nós aceitamos Jesus, nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Ou seja, ou nós somos convictos que o Senhor Jesus é nosso Senhor e Salvador, ou nós, porque convictos é firme fundamento de crermos em fé que Ele é Senhor e Salvador, ou nós não teremos nem Senhor e nem Salvador. Sabe por quê? Porque a estrada é longa e o caminho é estreito, e tem um monte de obeso espiritual na igreja, só quer receber, só receber, só receber. Está desse tamanho aqui, ó, e não consegue nem andar, não sai do lugar. E aí o inimigo aproveita, deixa, e começa a lançar também algumas coisas na sua vida, e você acha que você está recebendo bênção porque você está na igreja, que está tudo bem, está tudo bem. Eu estou sendo abençoado, está tudo bem. É assim que nós pensamos, mas não é. Por quê? Agora você olha para a sua vida espiritual. A sua vida espiritual, você está pagando preço? E você está cumprindo os mandamentos certinho da sua vida espiritual? Se você não estiver fazendo isso, o inimigo está brincando com a tua vida, e vai te dando corda, e você vai achando que é bênção de Deus. Pastor, eu estou ótimo, não me falta nada, pastor, não me falta nada. Olha, eu estava precisando de tal coisa, olha, a minha conta sempre cheia. Tudo bem, meu irmão, e como está a sua vida financeira? De vez em quando eu dou uma ofertinha lá na igreja. Então você não é dizimista, meu irmão, e está tendo tudo isso de bênção? Sim, estou. Então tá, meu irmão, espera, porque quem está cuidando da tua vida é o inimigo. Só está esperando você dar mais um passo para puxar a tua corda. Porque o pastor Anderson sempre fala aqui: quando você quebra princípio, o princípio ali na frente te quebra. E o inimigo usa isso contra você, para te quebrar. Como é que você quer ter uma vida financeira abençoada? Deus está te dando a oportunidade para você enxergar realmente que Ele está te abençoando, e aí você, quando precisa retribuir isso, você não faz. Logo você vai cair, e não vai demorar muito. Aí vem sempre alguma coisa e está ali, ó, te retalhando, acontecendo, está despendendo financeiramente, e assim vai. É um abismo puxando o outro. Assim como, por exemplo, o casamento. Como está a sua situação conjugal? Eu estou tico-tico no fubá, estamos morando junto há 20 anos. Espera aí, meu irmão, fecha a brecha. Casa na lei dos homens, casa debaixo das mãos de Deus. Sela, fecha. Como é que eu vou orar para uma pessoa que tem uma vida financeira, que quer buscar mais, quer crescer mais, mas não é dizimista? Eu tenho que orar para que ele abra o entendimento dele, mas eu não posso orar pela vida financeira dele, porque eu estou indo contrário à palavra, porque a pessoa não está seguindo o mandamento. Então, se Deus está te dando oportunidade, vença a barreira desse egoísmo. Somos administradores temporários nessa terra, não podemos ter o coração fechado para a obra. Eu falo isso hoje com propriedade, porque eu também tive muita dificuldade, mas depois que eu entendi isso na minha vida, acabou o problema. Pode às vezes estar 0-0 ali, às vezes abunda, mas nunca falta, porque a gente tem que entender o momento também da nossa vida. Então, uma fé desacompanhada de senhorio está te levando para o abismo. Ela não gera arrependimento, você vai viver no campo do remorso. Só remorso. Remorso é o quê? Arrependimento, você se arrepende e não faz mais, nunca mais. Mas quando você é movido pelo remorso, daqui 10 dias você é igual memória de peixe, esqueceu e já está fazendo tudo de novo, e chamando seus pecadinhos de estimação. Fica aí cultivando os pecadinhos de estimação, para ver onde você vai chegar. Não há mudança de vida.
é sempre uma mesmice. Nós não cumprimos o mandamento, também não vamos cumprir a palavra, e é assim: Senhor, o Senhor me salva aí, eu cuido da minha vida aqui. É mais ou menos assim: ó Senhor, é o seguinte, a minha cabeça aqui, ó, ela pensou no Senhor, ela orou, minha boca profetizou, mas o meu corpo foi para o pecado. As minhas mãos ficaram segurando o meu bolso, para eu não ser bênção na igreja. Então foi o seguinte: Senhor, manda o corpo para baixo, para o inferno, e essa aqui é para o céu, só a cabeça já me basta. Gente, é loucura. Jesus, Ele não quer uma parte nossa, Ele nos quer por inteiro. Não podemos viver constantemente em meia verdade na nossa vida. Ou nós somos convictos e abraçamos logo esse evangelho para a nossa vida. Não que nós não vamos errar, nós vamos, mas vamos estar atentos para corrigir. Porque é assim, ó, com Jesus é sim, sim, não, não. Quem está em cima do muro não tem posição. Quem está em cima do muro não tem posição nenhuma. Nenhuma. Eu sei que existem pessoas que estão ainda começando a sua caminhada, a sua jornada na igreja. Então, é dentro de um processo, não pode ser de uma vez. Mas existem pessoas que já estão há 100 anos na igreja, já tem plaquinha de patrimônio da igreja, e ainda não deixou Jesus comandar a sua vida. Não se arrependeu, não se converteu verdadeiramente, e está aí, ó, brincando com a vida espiritual. Até quando? Até quando você vai brincar com a sua vida espiritual? Não é uma brincadeira mais. É só nós observarmos o que está acontecendo lá fora. Só nós observarmos. Mas Jesus, Ele não estava ensinando somente sobre fé aqui. Ele também estava falando sobre frutos. E a falta de frutos foi a razão que Ele amaldiçoou aquela figueira. Mas quando nós temos uma fé firmada em Cristo, há algo em nós que não nos deixa. Nós ficamos inquietos. É um fogo que arde. Nós queremos viver com Cristo, para Cristo. Queremos falar para o irmão, queremos pregar. Meu irmão, se você está olhando um banco na frente da sua frente ou do seu lado, que supostamente ele esteja vazio, e você não se incomoda com isso, você não está dando frutos. Você está aqui só olhando para a sua vida. Se você não está incomodado com um banco vazio, você não está dando frutos. A sua vida não está espelhando a vida de Cristo lá fora. Eu fiquei 3 meses fora. Onde eu fui? Eu estive na sede da Polícia Federal em Brasília, 3 meses trabalhando lá. Promovemos oração que não tinha naquele lugar. Toda segunda-feira era certo, todo mundo esperando, 10 horas da manhã. Começamos a transformar aquele lugar. Fizemos ação social de doação. Muitas coisas aconteceram. Por quê? Porque onde eu pisar a planta dos meus pés, eu quero ser luz na vida de alguém. Eu quero dizer, eu sou de Cristo, eu tenho aqui algo para você. Quantas pessoas necessitam? E nós estamos preocupados com a nossa vida. Não só a nossa vida. Mas a palavra diz que Jesus amaldiçoou a figueira. Ou seja, Jesus, ele saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Com certeza ele passou por aquela figueira. No outro dia ele pegou o mesmo caminho. Ou seja, olha que a palavra diz: Jesus voltando. E se Jesus voltar, o que ele vai encontrar? Jesus, ele encontrou o quê? Uma figueira aparentemente madura. Uma figueira, parecia que estava dando frutos, mas era pura enganação. Jesus voltando, o que ele vai encontrar? Em nós.
Entendem a seriedade disso? E assim muitas pessoas estão, se vestem como crente, falam como crente, louvam como crente, vêm à igreja, mas estão vazias, estão loucas, estão depressivas, angustiadas, porque não querem mergulhar, não querem se entregar, não querem se dedicar à obra, não querem promover o Evangelho, e vão continuar assim, até o dia que vier o despertar, ou não vier. Então entendam a gravidade. A pessoa está ali, nas redes sociais, linda, formosa, maravilhosa, corpão, e está lá na descrição: capricorniana, serva do Senhor. Meu Deus, Deus não quer esse tipo de servidão. Não dá. Não dá. A servidão que Cristo quer é outra. Aí chega no travesseiro, porque nós estamos vivendo a fase dos filtros, né? É o filtro do boneco de cera. É desse jeito. É o filtrão. Se você não se enquadra nos padrões, você não é curtido. Gente, pelo amor de Deus. Se a pessoa olhar para você pessoalmente, vai assustar. Lógico que nós somos os lindões de Jesus, a imagem e semelhança do nosso Deus, mas não apela. Para de criar casca e mentira para a sua vida. Não que você não pode se arrumar, sair bonitinho na foto. A gente tem que ser, se sentir bem, faz parte. Mas para de mentir para você mesmo, sabe por quê? Você chega lá, a solidão está te esperando no travesseiro. Para de se refugiar nas redes sociais, de mostrar o que você não é, ou curtir de quem não é nada. Começa a despertar para a tua vida. Sabe por quê? Aí isso gera carência nas pessoas. Aí Deus está mandando lá o príncipe numa carruagem, tá lá os cavalos mó bonitão assim, e o príncipe lá dentro lá da carruagem. A pessoa está tão desesperada que ela já casa com o primeiro cavalo. É isso que acontece com a gente. Então nós temos que nos atentar. Na vitrine da vida vai parecer que está tudo bem, mas internamente está. Porque Jesus, na verdade, ele não está atrás de aparência. Jesus, ele está atrás de corações aptos a gerarem frutos. Corações aptos a gerar frutos. Então, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja e estão vivendo uma vida de aparência, uma vida triste, de uma fé aparente, de uma comunhão aparente, mas isso tem resposta. Por que estão estéreis? Por que não estão gerando frutos? Presta atenção numa coisa: um galho, ele não pode dar frutos se ele não estiver ligado, conectado ao tronco. E Jesus, ele é a videira verdadeira, e nós vamos só dar frutos se realmente nós estivermos conectados a ele. Conectados a ele. Então trata de se conectar, porque você vai ver, vai entender quanto é ruim e o quanto é perigoso e nocivo para a nossa vida eterna não estarmos conectados no Senhor. Olha só, Gálatas 5, 19 a 25. Olha só quem vive de aparência, quem só vive pelo desejo da carne, quem só vive no mundo. Gálatas 5, 19 e 25. E depois no mesmo versículo nós vamos ver a diferença nos próximos versículos 19 a 21. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. Desejos da natureza humana: imoralidade sexual, impureza, sensualidade, idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdias, ciúmes, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeiras, festanças desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Não sou eu que estou falando. É chegado o tempo de nós amadurecermos e deixarmos essa velha criatura imunda para trás.
mesmo que seja difícil. Agora, do versículo 22 ao 25, percebam o caminho de vitória. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas, ou seja, não há nada que questione essas coisas. Aqueles que pertencem a Cristo crucificam as paixões e os desejos de sua natureza, ou seja, abrem mão da velha criatura. Aí eu já ouvi: ah, pastor, mas a vida de crente é muito chata. Engano teu. Engano quem acha que a vida de crente é chata. Olha só, nos versículos anteriores, quem vive do desejo da carne, ele tem uma vida sexual ativa. Só que o crente que tem um relacionamento sério, abençoado por Deus, ele também tem uma vida sexual ativa. Só que existe uma grande diferença. O quarto do crente pega fogo e está debaixo da comunhão de Deus, e dá para a gente aproveitar, ó. É bom demais. Aleluia. Mas a minha esposa ali ficou com vergonha. Mas é a realidade. Só que lá o fogo é do inferno, meu irmão, do outro lado. Então não acha que a vida de crente é chata não, que é muito boa. É só você saber aproveitar, ter diálogo, ter mesa, comunhão com seu marido, comunhão com sua esposa, comunhão com sua família. Vai ver se não tem graça, não tem aproveitamento, não tem deleite, não tem descanso, não tem desfrute. Claro que tem. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas da nossa vida. Aqui é senhorio em todas as áreas da nossa vida. Não é só a vida financeira, a sentimental. Não é só a vida sentimental e financeira, é espiritual, é sua saúde que você degrada. Todas as áreas da tua vida. Entendam, se nós tivermos esta conexão com Cristo, serão esses frutos que nós produziremos. Nós somos forjados a partir desse momento, agentes de transformação. A nossa vida transforma, as pessoas que estão do nosso lado recebem transformação. Pessoas perguntam: por que você está tão diferente? Porque Cristo habita em mim. A nossa saúde, em todas as áreas da saúde, física, mental, espiritual, mudam, modificam. O nosso exemplo firmado em Cristo começa a atrair. Olha só como a luz, quando vai chover, enche de bichinho. Começa a atrair, porque a luz atrai. Não repele, atrai. E o exemplo começa a arrastar. É desse exemplo que as pessoas estão precisando lá fora. Começa a se incomodar se você está estéril, não produzindo fruto, porque está te fadando a algo errado. Começa a produzir fruto, começa a se preocupar com isso. Olha para a cadeira na tua frente e fala: o nome de fulano está aqui nessa cadeira. Começa a profetizar. Quando Jesus voltar. E aí, quando nós começamos a produzir frutos, nós começamos a gerar arrependimento. Por que eu não fui mais espiritual? Por que eu não conheci Jesus mais cedo? Por que eu tratei aquelas coisas, aqueles aspectos da vida com tamanho desprezo? Por que eu não fui tão diligente como eu deveria ser? Por quê? Mas aí o bom é que Deus te dá o renovo, o hoje, o presente, para você transformar tudo aquilo que você está olhando para trás e está dizendo: eu não estou vendo, não estou conseguindo voltar, não vou conseguir voltar, eu poderia ser mais, mas agora você está tendo a oportunidade de fazer. Então é nisso que nós temos que estar apegados. Mas atenção, quem para, retrocede. Quem não cresce, atrofia. Quem retém, perde a colheita. Quem não trabalha, dá trabalho. Quem não ajuda, atrapalha. Quem não ajunta, espalha. Quem não se esforça, vira peso morto.
Quem não se alimenta da videira verdadeira está morto, anêmico, doente. Quem enterra, olha, para mim esses é um dos grandes. Quem não gera fruto será cortado, e esse daqui é um dos maiores. Quem enterra seus talentos é lançado nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Tudo isso é extraído da palavra. Em João 15, 5, 9, nós já vamos encerrar. Olha só, confirmando tudo aquilo que eu falei até aqui. Mas é pela obra de Jesus. Olha o que Jesus deixou em João 15, 5 a 9 e 16 para nós. Sim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, produz muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Quem não permanece em mim é jogado fora como um ramo imprestável e seca. Esses ramos são ajuntados no monte para serem queimados. Mas se vocês permanecerem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Quando vocês produzem muitos frutos, trazem grande glória a meu Pai, e demonstram que são meus discípulos de verdade. E eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. 16. Vocês não me escolheram, eu os escolhi. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo o que pedirem em meu nome. Então, vai se capacitar na oração e na fé, que tudo que pedirem em nome de Jesus, vocês receberão.